Fala comigo, meus queridos! Bem-vindos a mais um Aloy Tech Notícias. A minha câmera ela deu uma deslocada de lugar aqui. Ela não está no lugar que ela sempre esteve, né? Eu tenho dois assuntos para vocês hoje. O primeiro é sobre a aula nova que eu publiquei aqui, vou falar um pouco dela. E o segundo assunto de hoje é um vídeo que me assustou um pouco se todos seremos demitidos. Bom, primeiro vamos falar então da notícia sobre a aula que eu lancei, em que a gente aprende a criar títulos virais apenas pegando a descrição do vídeo, mas que a gente também gera tudo pela transcrição por áudio. Então é um vídeo que ensina, é a quarta aula desse curso de Python, e as primeiras aulas teve lá ensinando a instalar, bem do zero mesmo, é um curso do zero. E nessa quarta aula a gente aprende a utilizar tudo que a gente aprendeu até agora para construir pipelines, que é aquilo que eu apresentei para você fazer automatizações no YouTube. Então nesse vídeo a gente pega um vídeo do YouTube, baixa ele, faz a transcrição do áudio para texto, depois a gente pega esse texto e joga ele na IA, pedindo para ela sugerir títulos, descrição, tags e coisa arada. Estou falando de inteligência artificial de você ficar no chat GPT digitando lá, não. Estou falando da integração do Python chamando a inteligência artificial no seu próprio PC, não precisa nem de internet, nada, é tudo local. Então é isso aí, vejam lá, aprendam lá. Voltando para a segunda notícia, a que me assustou um pouco foi o vídeo aqui do canal, deixa eu fazer o jabá dele aqui, o canal do Mano Davin. Eu acho que eu já trouxe o vídeo dele aqui. É isso mesmo, @ManoDavin, com Y e I depois. E aí esse vídeo me assustou um pouco porque ele começou a falar realmente da bolha da IA. Os dois vídeos que eu vou trazer aqui, nós vamos falar justamente da bolha da IA. Aí todo mundo tá falando, beleza, tem essa bolha, ela vai estourar, todo mundo sabe. Só que a gente tá no meio dela agora, né? Esse que é o grande problema. A gente tá comparando com bolhas anteriores e tudo, mas nós estamos no meio dessa bolha da IA. E aqui me assustou no vídeo dele, do Mano Davin, aqui ó, essa parte em que ele começa a apresentar as notícias. E aqui nós temos a notícia de fevereiro, ó, 26 de fevereiro, faz um mês em que a Block demitiu 4.000 funcionários em troca da metade da equipe por IA, né? Trocou os funcionários por IA. Eu até anotei os pontos importantes do vídeo dele aqui. Aí ele está falando da demissão de massa da Block. Não é só a Block, tá? Aqui ele mostra mais para frente Mercado Livre, Stone. Oh, meu Deus, a criançada tá que grita lá de novo. É só começar a gravar, eles começam a gritar. Eles estavam quietos até agora. Aqui, ó. Mercado Livre demite 119 pessoas. Gente, juro por Deus, eles estavam quietos até agora, não tá fazendo nenhum barulho. E a Stone também parece que demitiu 400 pessoas, que equivale a 21% da equipe de tecnologia deles, né? De desenvolvedores, basicamente, foi o que eles demitiram, trocando pela IA. Aí é bem interessante o que ele fala mais pra frente aqui no vídeo, porque ele vai falando e tudo, e aí ele diz que ele faz exatamente isso, né? Que as empresas fizeram, ele fala exatamente que as empresas fizeram cagada e agora estão tentando passar desperto, né? Para não dizer no mercado que, nossa, ó, nós vamos ajustar as coisas aqui, a rumo, né? Vamos ajustar a rota. Em vez de dizer isso, que entregaria muito, eles dizem, não, nós vamos usar IA para melhorar aqui e economizar. Aí é lógico, né? Você acaba passando a sensação para o mercado de que você está fazendo uma coisa que você sabe que você está fazendo. E não que você fez cagada até agora e que você não sabe como resolver. Porque você está passando, delegando para uma IA, né? Não sabe como resolver. E aí ele fala, né, que as empresas estão dando o motivo de que eles demitiram esses devs porque eles se tornaram tão produtivos com a IA que demitiram eles. Então, a Spotify aqui, ó, que não escreve mais código. Ó, ele está falando aqui que os desenvolvedores da Spotify não escrevem mais código. Aí ele está argumentando exatamente isso. Você tem um desenvolvedor que ele aumentou a produtividade dele com a IA. Aí você vai e demite o cara? O que é isso? Absorve ele para outros projetos, já que ele aumentou a produtividade. Então quer dizer que você está pagando mesmo e o seu profissional se tornou, sei lá, 50%, 100%, 200% mais rápido, mais
produtivo, e aí você vai e demite o cara e vai trocar ele por IA. Então não faz sentido o que eles estão fazendo, né? Que é isso que ele fala bastante nesse vídeo aqui. O que mais que ele fala? Vamos ver. E aí ele fala que ele, inclusive, ele compara em algum momento, ele está falando acho que isso agora, que ele compara com a recessão, com a bolha de 2016, que também a gente achou que JavaScript ia resolver tudo, que tudo ia ser feito com JavaScript no mundo, né? E aí depois também estourou essa bolha. Então, as ações da Block subiram depois que foi anunciadas as demissões. Você teve uma demissão em massa, tá? No caso da Block, acho que foi 4 mil funcionários, né? Substituiu por IA. Aí é o que eu até falei em um vídeo anterior aí. Você tem um problema que é o seguinte: a IA não gera PIB. A IA não termina o dia de serviço dela e vai no mercado comprar um refrigerante. Não vai e pega um ônibus, não abastece o carro. Ela não gera, não gasta no mercado nada. Então você está substituindo o cara, que é o meu caso, inclusive. Eu estou desempregado. Provavelmente fui substituído já, né? Por uma IA. E aí, eu tô sem poder de compra, porque tô sem salário, e a IA, vamos dizer, que me substituiu, não vai fazer compra. Então, vai começar a reduzir demanda. Não vai ter mercado para todo mundo desempregado, aí as IAs trabalhando, mas as IAs não consomem. As empresas que estão fazendo IA trabalhar para gerar o seu serviço, seus produtos, vão vender para quem? Para as próprias IAs? Que esse vídeo aqui dele, do Mano Davin, tá falando. E o outro vídeo que eu também anotei aqui, ó, esse eu anotei até umas 4 páginas aqui, não vou falar disso aqui tudo, não, senão esse vídeo vai ficar enorme. O Pasquadev. Eu já vi vídeo dele, acho que no Instagram, que ele faz, ou no próprio YouTube, mas aí ele faz um esquema de shorts, ele faz uns sketches, e aqui ele tá sério, aqui ele tá falando de um assunto sério, que é a questão das arquiteturas os designs, patterns, né, de arquitetura. E aí ele cita o DDD, o TDD, Clean Architecture, o Bounded Context Specs. E ele ressalta que esses livros todos foram criados lá pelo meados de 2000. Por quê? O que é caro num sistema, numa programação ou alguma coisa que você entrega para o cliente? É o código. Por quê? Porque sempre foi muito caro desenvolver. O desenvolvedor é caro. Estudar para você chegar num nível que você consiga desenvolver alguma coisa por conta própria, sozinho, sem precisar de ajuda e tudo, também é muito caro. E isso veio abaixo por conta da IA. A IA realmente programa. Eu que sou programador, eu pego a IA e faço programas que eu levaria semanas em questão de horas. Sistemas inteiros. Por isso que ele começa o vídeo dele falando, o Pasquadev. Eu fiz o jabá dele aqui. Como é que chega no site aqui do Pasquadev? É @Pasquadev. Tá aí para vocês o jabá também aqui do Pasquadev. E ele começa falando justamente isso, da questão da arquitetura, que sempre foi importante, esses design patterns de arquitetura, para que a hora que chegasse na hora de fazer o código, então você pega o TDD, você gera milhões de testes antes, para você prever todas as possibilidades, para que na hora que você for escrever o código, você escreva ele assim o mais perfeito possível, que não vai ter erro, não vai ter nenhum desvio do que era esperado no início. Porque está tudo em testes e tudo ali, o contexto da aplicação está todo resolvido por testes. Aí você chega e vai fazer o código, então aquilo que é caríssimo para ser feito, é feito, mas com a segurança de que está tudo testado e todos os contextos vão ser atendidos. Aí vem o DDD, que aí você volta mais para o domínio, né? Mas mesmo assim você também define todo o seu domínio antes de programar, porque é caro programar. O Clean Architecture, que é um pouco mais novo, mas também para modelar, tipo, organiza o seu código, porque como é caro programar, depois para você dar manutenção ou para alguém dar manutenção, vai levar mais tempo e isso é caríssimo. E aí caiu por terra isso com a chegada da IA. Cadê? Deixa eu ver o que ele fala aqui mais pra frente. Aqui tem um ponto que ele fala, acho que é os 4 minutos. Aqui, não, 2 minutos, ó. Aqui, esse ponto. Que aí ele tá falando o seguinte, gargalos. Então esse gargalo se deslocou. O que era caro, escrever o código e a gente tinha que usar as metodologias de arquitetura, de comportamento, de tudo, até mesmo metodologias como rituais, como Scrum e bababá. Essas coisas a gente fazia tudo para evitar que o código fosse escrito e quando fosse escrito fosse da melhor forma possível. Agora não. Qualquer um gera código, entra no chat GPT, digita, faz um código para isso. E o chat GPT faz.
Hoje você fica preocupado o quê? Com especificar o contexto, em escrever melhor, detalhar melhor o que você quer, para que o chat GPT gere um código mais parecido com aquilo que você quer. Então esses gargalos mudaram, porque o código não é mais custo, não tem mais custo. Vamos ver o que mais ele fala aqui, deixa eu ver. Ah, sim, aí ele fala isso, aí ele mostra essa parte que é interessante, que ele fez um quadrinho aqui, ó. O dev de 2015, que a gente estava falando inclusive da bolha do JavaScript 2016, contra o dev de 2026. Que tarefas nós fazíamos e que tarefas fazemos agora? Você vê, 2015, a gente escrevia código. A gente sentava no computador para escrever código, é uma coisa que as pessoas daqui a pouco não vão acreditar nisso. Então, assim, são conceitos que vão perdendo utilidade. E o conceito de codificar, eu acho que do jeito que está indo, vai perder realmente. E é isso que os LLMs fazem. Eles são bons nessa parte de linguística e determinar, os modelos estão todos calibrados para entender você falando, tanto que você escreve naturalmente com o ChatGPT e todos esses outros modelos, e eles entendem a sua linguagem natural. Eles são ótimos para gerar código, porque são linguagens. Se você pede para um ChatGPT fazer um objeto em 3D, ele já não faz. Mas se você pede para ele, então me gera um código em C para gerar para imprimir na tela esse objeto 3D, ele consegue fazer. Então aqui nós tínhamos as tarefas em 2015, escrever código, debugar, né, manualmente o que foi feito, googlar Stack Overflow. A gente passava o dia em 2015, a gente estava o dia inteiro no Stack Overflow. E fazer code review, isso, code review linha por linha, que é você passava o code review, normalmente quem escreve o código não revisa. E escrever documentação. Isso ninguém fazia, tá? Isso é mentira. Mentira. No dia a dia ninguém escrevia documentação. E em 2026, a gente tem que especificar o comportamento. Você vai falar com um agente, por exemplo, que é um agente desses LLM, e esses comportamentos precisam ser especificados para que a IA saiba que aquilo que está sendo feito, saiba se foi entregue ou não. Porque como é que ela sabe se está completo? Aí verificar o output do LLM. Aí você vai verificar, porque você vai fazer prompt. Aqui faltou o prompt, né? Você tem que fazer prompt, escrever prompt. E aí você revisar o código gerado, né? Você vai pegar o código que foi gerado por ela e revisar. Que isso entra na etapa de escrever documentação lá de 2015. Ninguém vai fazer isso, tá? Ninguém vai ficar revisando o código gerado. Isso vai ser um problema daqui a 10 anos. Então, isso é o dev. O que mais que ele falou aqui que eu achei interessante? E aí ele fala, bom, aqui pra gente finalizar, porque ficou muito longo aqui o vídeo, ele cita um autor aqui dizendo que o custo de construir mudou, porque ficou mais barato programar, mas o custo de errar não mudou. Então, de planejar ou fazer errado, né, de pensar errado, não mudou. Isso também é outra coisa interessante que ele fala aqui no vídeo, só para finalizar, é que as LLMs, elas não sabem exatamente escrever código, elas não sabem codificar. E elas são boas em quê? Em estatística. Então, quando ela vai escrever um código, ela vai falar, bom, eu vou escrever desse jeito, usar essas técnicas, porque estatisticamente é o melhor jeito. Se ela vai fazer certo, ela não sabe. Compilou, ela já dá como entregue. Então, se você não tiver ali um roteiro de teste, ele insiste muito nesse vídeo. Esse vídeo dele é comprido também, um vídeo de mais de 20 minutos, eu acho. Que ele insiste muito nisso, no roteiro de testes. Porque é o único jeito agora de saber que a IA entregou uma coisa que está dentro do contexto esperado. Porque ela entrega um negócio só porque estatisticamente está certo. Basicamente é isso. E aí ele fala, né, sem as skills, os workflows, os specs, né, o contexto, boundary de contexto, sem tudo isso, não dá para organizar essa bagunça, vai ficar incontrolável isso daqui a pouco tempo. Então é isso, eu espero que as empresas caiam em si logo, porque eu estou desempregado, porque as empresas ainda não sabem o que querem. E eu não posso esperar, as contas estão chegando. Beijos, fui!